Meu nome é Jurema, eu tenho 48 anos e o maior gigante que se levantou na minha vida foi na minha saúde. Na barriga da minha mãe ainda, eu fui oferecida aos encostos e naquele momento a minha mãe entregou mesmo a minha vida para os encostos, para aquela entidade dentro de casa mesmo, não foi no hospital. E ao nascer, aquela entidade em uma senhora passou a mão na minha cabeça com muita força, minha mãe isso contando para mim quando eu tinha lá meus 5 anos, porque ela foi obrigada a fazer isso. Aquela entidade obrigou a minha mãe a não levar no hospital. Você vai cuidar e você vai falar para ela que você não é mãe dela, que se você é só uma cuidadora, que a mãe dela sou eu. E você não vai deixar ela falar com Deus sem falar comigo primeiro. E eu cresci assim. Eu não falava com Deus. Eu pedia licença para a entidade para falar com Deus. Isso eu fui uma criança triste, angustiada. Eu com 7 anos de idade, quem conhece aqui a periferia, eu pegava lixo mesmo para comer. Isso com 7 anos de idade. Tinha uns latões que eles descartavam as coisas e ali estavam as pessoas, moradores de rua. E eu entrava naquele latão, quando jogavam os lixos ali, eu entrava para ver o que tinha de melhor para poder comer. E aí eu limpava o meu corpo assim, as pernas com aquele lixo, sabe, tudo muito podre. Eu limpava com jornal para poder pegar o ônibus, porque eu passava por baixo da catraca. E levava aquelas coisas meio podres, chegava lá, cortava. A minha avó vendia uma parte. Isso 8, 9 anos. Minha mãe começou a dizer que conheceu uma pessoa, porque meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 6 meses de idade. Então minha mãe, com 5 filhos, ela foi criando da forma que ela ia conseguindo. E ela contou pra gente que conhecia uma pessoa. Aí eu fiquei feliz, né? Eu já tinha 10 anos. Falei, bom, alguém vai cuidar da gente, né? Vamos ter uma vida melhor. A primeira imagem que eu tive dele, ele desceu do ônibus e deu um tapa no rosto da minha mãe. Essa foi a primeira imagem da pessoa que eu achei que ia cuidar da gente. Ele espancava a minha mãe. Todos os meus irmãos saíram de casa, só eu fiquei. Batia na gente, né? E aquele sofrimento, eu tinha angústia, tristeza. Eu queria morrer. E aí eu falei, bom, vou casar, vai acabar tudo isso. Conheci uma pessoa, agora vai acabar tudo. Quando eu casei, no mesmo dia que eu casei, no mesmo dia, eu já brigamos. Quando acabamos, eu não tinha nem tirado meu vestido de noiva. Já foi a primeira briga. Eu virei aquele padrasto. Meu esposo, ele não me batia, ele me segurava, ele já chegou a me machucar, mas porque me segurando, porque se ele não me segurasse era perigoso eu matar ele, porque era um ódio. Eu não via ele, eu via meu padrasto. Às vezes ele tinha um semblante diferente, eu já partia pra cima, porque eu já lembrava da minha mãe. Ele vai me bater, como meu padrasto batia na minha mãe. Então eu já partia pra cima. Eu já ia com todo ódio. Eu xingava muito, eu falava muito palavrão. Eu era aquele padrasto. Eu levei aquela carga toda. Ao invés de eu ter uma vida diferente, eu levei. Eu queria ser livre daquilo e eu me tornei aquilo. E aí a gente até mudou de país, ficamos 2 anos fora do Brasil. E lá, a minha mãe já estava na igreja aqui, ficou orando por mim 5 anos. Eu tinha um ódio da igreja tão grande, porque o meu padrasto tinha ido, ele está se escondendo nessa igreja. Essa igreja é do diabo, eu falava. E aí quando a televisão passava, que eu ouvia a programação da igreja, que eu já não estava nem no Brasil, eu não conseguia olhar para a televisão. Eu virava meu rosto, eu falava assim, eles têm tanto mal que eu não consigo nem olhar para esse povo, de tanto mal que eles têm, mas na verdade era o ódio, a mágoa, que eu tinha os rancores, as decepções, a tristeza, a depressão, a vontade de morrer. Eu atravessava a rua e devagarinho eu dizia, nem pra morrer eu presto. Tava grávida do meu filho já tinha uma filha. Minha filha, com 2 anos, tinha ataque de epilepsia. Ataques mesmo, de ir para oxigênio. Aí fiquei grávida do 2º filho. Me separei do meu esposo. E aí eu cheguei na onde? Na casa da minha mãe.
para ficar de favor. E eu cheguei no outro dia, era a vigília virada do ano. Como eu estava de favor, eu respeitava muito a minha mãe falou, vamos comigo na igreja? Sim, mãe. Mas por dentro eu queria sumir dali. O último lugar que eu queria ir era na Igreja Universal. Só que eu fui. Aí o bispo começou a falar de Deus. E eu comecei a sentir algo diferente dentro de mim, algo diferente. Fui ficando tranquilo, comecei a prestar atenção, porque até o momento só tinha raiva. Como eu observei ali naquele momento que ele estava falando de uma vida que ninguém tinha contado, eu comecei a prestar atenção, eu comecei a usar a razão e tirar aquele sentimento de ódio. E aí eu comecei a orar, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, não pedi para a entidade falar com Deus, já fui direto. E eu comecei a falar, onde o Senhor estava? Aonde o Senhor estava todo esse tempo? Por que o Senhor não apareceu para mim? Aí eu comecei a lembrar da televisão que eu desligava. Eu lembrava da minha mãe que falava de Jesus para mim, eu não ligava. E Deus falando, eu estava lá. Quando eu passava na frente da Igreja Universal, que a obreira me deu um jornal, eu joguei e cuspi no chão. E aí Deus claramente falou, eu estava com você esse tempo todo. É você que não olhava para mim, é você que não me aceitava. E a partir daquele dia, eu mudei totalmente ali. Eu deixei tudo para trás. E eu me tornei uma outra pessoa. Eu me recordo que fiz um propósito. O pastor falou, olha, vamos fazer quem você está com sede mesmo? Porque eu já tinha vencido, já tinha passado por um processo de libertação, mas eu precisava conhecer de fato, de verdade, o que o pastor falava, você precisa ter o Espírito Santo, porque você não vai voltar mais para onde você estava. Eu falei, então eu não vou voltar. Eu não quero voltar para a vida que eu era, que eu tinha as tristezas, a vontade de morrer, a miséria, comia lixo, eu não quero voltar. Eu não quero ser mais essa pessoa, eu preciso de força, e essa força vem do Espírito Santo. Então eu quero te conhecer, e o Espírito Santo desceu. Naquele dia 24 de setembro de 2003. Quando eu saí da igreja, as folhas balançavam diferente, tudo se tornou diferente. É só quem tem, é quem entende, e quem não tem busca. Busca porque é o melhor tesouro. Continuei na fé, casamento abençoado do mesmo esposo, graças a Deus. E me levanta um gigante. Me levanta um gigante na minha saúde. Fiquei 15 dias com dores fortes de cabeça. Falei, o que é isso? E dores fortes. Passou 15 dias. Eu perdi movimento do braço, do rosto, da perna. Meu esposo correu para o pronto-socorro. E aí eu cheguei lá, eu tinha sofrido um acidente cerebral. Quando eu fiz o exame de arteriografia, eles detectaram que eu estava com uma displasia fibromuscular e por conta dessa displasia, eu sofri uma dissecção da carótida, bilateral. E aí um profissional olhou para o outro, que faz o procedimento dessa arteriografia, e agora? Assim, do meu lado. Um olhou para o outro, e agora? E eu assustei. A gente é ser humano, a gente assusta. Ele falou assim, não tem o que fazer. Porque depois de 6 horas, no máximo, que a gente tem que fazer algum procedimento para resolver a situação. Eu voltei pro quarto. Tive uma paralisia do corpo todinho. Tudo. Eu não conseguia mexer um dedo, eu não conseguia abrir e fechar os olhos, nada. Eu fiquei paralisada durante 12 horas. Dessas 12 horas, em algum momento, a minha consciência estava funcionando. E eu aproveitei esse momento. Eu falei, Deus, não questiono o Senhor em nenhum momento de eu estar aqui. Eu te amo com todas as minhas forças. Não existe nada mais importante do que o Senhor na minha vida. Tudo que o Senhor fez por mim não tem preço. E eu fiquei muito em paz, como no dia que eu recebi o Espírito Santo, eu estava com aquela paz naquele hospital. Eu ouvi o bispo de madrugada na Rede Aleluia.
Você que está aí no leito, no hospital, a dor era insuportável. Que voz branda, glorioso. E ali eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade, mas eu não aceito. Isso na mente, que eu não conseguia mexer nada. Eu fiquei paralisada. Se for da tua vontade, eu quero levantar falando para continuar te servindo. Se não for a mim, eu amo o Senhor de todas as minhas forças. E eu acordei no outro dia, falando, ainda paralisada, mas falando. E não tem como as lágrimas não rolarem, porque é glorioso você ter um estreitamento tão grande com Deus. Não importa o gigante, o que importa é o Espírito Santo. E eu não foquei a dor, eu não foquei o problema. Se for da tua vontade, mas eu não aceitei aquilo, porque eu queria continuar servindo a Ele. Eu fiquei em paz, se for da tua vontade, mas eu falei, Senhor, eu quero continuar te servindo, mas não numa cama. Ele não só me fez acordar, falar, como eu tô aqui, andando normalmente, eu não tenho nenhuma sequela desse acidente vascular. Eu não fiz fisioterapia, foi a fé. Eu olhei para o gigante e eu não aceitei. Eu coloquei todas as minhas forças na confiança em Deus. Porque não importa onde você esteja, não importa o gigante, não importa o problema que você passa. O que importa é Deus. E nunca questionar Ele a nada. Só olha para Ele e confia. Fala, Deus vai me tirar dessa situação. Deus vai me dar vitória, Deus vai me curar. E Deus me curou e eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos, Ele me levantou. E eu tinha certeza que alguma coisa Ele ia fazer e Ele fez. Ele me levantou, eu estou aqui. Eu sou prova de que o gigante, ele cai quando você tem a confiança na pessoa certa, que é no Senhor dos Exércitos.